Bom, pessoal, estamos de volta. Professor Cláudio Carneiro na área, continuando com as imunidades. Dessa vez, nesse bloco, nós vamos falar de outras imunidades importantes, que é a imunidade religiosa, dos partidos políticos, das entidades sindicais, das instituições de educação e das entidades beneficentes de assistência social. Então, tá aí para vocês o nosso slide e repara que no bloco anterior, aliás, nos dois blocos anteriores, nós falamos da letra A, lembra? Que era a imunidade recíproca. E agora nós vamos falar da letra B, que é a imunidade dos templos de qualquer culto, daí a chamada imunidade religiosa, tá? E as imunidades dos partidos políticos, né? Lembrando a vocês que nós estamos falando de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, tanto da instituição religiosa quanto dos partidos políticos, incluindo aí as suas fundações. Atenção que esse pedacinho aqui é um pedacinho que normalmente na hora da prova o pessoal dá uma engasgada. Pô, será que também as fundações estão envolvidas aí? Estão também. Fundações dos partidos, tá? Não é fundação pública, não. Entidades sindicais, não só sindicatos, entidades sindicais, federação, confederação também. E atenção, só dos trabalhadores. Entidade sindical de empregador não tem imunidade. Anote isso aí, que isso também cai em prova, tá? Então nós temos situaçõezinhas aqui, ó, que caem em prova. Instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos estabelecidos em lei. Bom, isso é o que diz a nossa Constituição. Vamos começar agora para a imunidade, vamos passar para a imunidade religiosa, ou seja, estamos falando da imunidade dos templos de qualquer culto. Primeiro, quando a gente fala imunidade dos templos, o templo dá a ideia de espaço físico. Então, por exemplo, a gente poderia estar aqui, né? Eu estou no estúdio, e nós poderíamos estar aqui celebrando um culto. Mas como aqui o estúdio, ele não está inserido dentro de uma pessoa jurídica de direito privado regularmente constituída para a finalidade religiosa, eu não posso ter imunidade. Por quê, pessoal? Porque as igrejas, falando em sentido lato, de qualquer culto, não é só para a igreja evangélica ou para a igreja católica, ela tem que ser uma pessoa jurídica regularmente constituída. Então não adianta, eu faço culto na minha garagem todo domingo, posso ter imunidade? Não, porque a imunidade é só para quem seja, primeiro, uma pessoa jurídica e segundo, que tenha esse objeto. Então a imunidade não é só do espaço físico, é da entidade religiosa. Então tudo que for imposto sobre patrimônio, renda e serviço da instituição religiosa está amparado pela imunidade. Ah, mas eu não concordo, Cláudio. Não importa, você tem que passar no concurso, pode continuar não concordando, mas é isso que cai na prova e é isso que diz o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, toda imunidade tem uma essência, e essa essência aqui, ó, é a liberdade de culto, a propagação da fé, a igualdade entre os cultos, de qualquer culto, lembrem. Por quê? Porque o Brasil é um estado laico, nós não temos religião oficial, então são instituição religiosa que celebre qualquer culto, desde que ela seja uma pessoa jurídica de direito privado com esse objeto, beleza? Então aqui, ó, tá a observação que eu falei para vocês. O termo templo, que está lá em cima no título, que é inclusive
o texto da Constituição, ele não está adstrito apenas à edificação, ou seja, não estamos falando só do IPTU, tá? Estamos falando também, por exemplo, do veículo da igreja. Ô Cláudio, poxa, quer dizer que o carro do padre, o carro do pastor tem imunidade? Gente, não existe carro do padre e não existe carro do pastor. Por exemplo, vamos supor que eu seja pastor. Se eu tenho um carro, eu sou pastor. Eu tenho um carro, o carro é do Cláudio. O carro não é do pastor. Agora, se o carro é da igreja e o Cláudio, por ser pastor da igreja, usa o veículo, aí sim aquele carro terá imunidade. Ah, mas isso não é correto. Mas o diretor não usa o carro da empresa, o desembargador não usa o carro do tribunal, qual o problema, gente? Tá? Então, o veículo, o imóvel, tem que estar em nome da instituição religiosa. Tá? Não existe a casa do Cláudio, o carro do Cláudio. Se o carro é meu, se o imóvel é meu, eu vou pagar, porque está no meu nome. Mas se tiver no nome da igreja, aí sim. Ah, mas e o desvio que tem aí? Não importa, pessoal, isso aí é outra história. Vamos focar no que diz o texto constitucional. Desvio tem em tudo quanto é lugar, tá? Irregularidades tem em tudo quanto é lugar. Não se contamine com essas notícias que são desvios de comportamento, tá bom? Bom, então, algumas questões interessantes sobre esse tema aí é o seguinte. Então nós estamos falando da letra B, tá? O 150, letra B, da instituição religiosa, contempla não só os prédios, como eu falei, mas o patrimônio, a renda e os serviços. Vejam, isso aqui é importantíssimo, pessoal, desde que atendidas as finalidades essenciais. Então, tem que estar ali sendo utilizado para a finalidade essencial. E com isso, pessoal, mesmo os imóveis que sejam alugados, está mais à frente aqui, olha que interessante isso. Se o imóvel da instituição for alugado a um terceiro, né? Então aqui está o imóvel da instituição, da igreja. Se esse imóvel é utilizado por terceiro e esse dinheiro recebido a título de aluguel for revertido para a finalidade essencial da instituição, que é propagar a fé, a religião, enfim, se esse dinheiro for afetado, continua com a imunidade. Isso já foi julgado, pessoal, por esse recurso extraordinário aqui, ó. Então, isso já está julgado, não adianta você questionar isso, não. Então, imóvel da instituição alugado a terceiro, se revertido para a finalidade essencial, continua com a imunidade tributária. Ok, pessoal? Bom, por quê? Porque a ideia é projeção aos locais de culto, às suas liturgias e salvaguarda contra qualquer embaraço ao seu funcionamento. Tá? Então, nesse caso, não incide, por exemplo, IPTU, mas não é só sobre IPTU. São impostos sobre patrimônio, renda e serviços. E aí você tem algumas perguntinhas, como por exemplo, você já deve ter ouvido falar de cemitério de cunho religioso. O que é um cemitério de cunho religioso? Bom, o Supremo Tribunal Federal já definiu isso, então isso pode cair em concurso tranquilamente. Ele distinguiu a situação dos cemitérios. Então nós passamos a ter dois tipos de cemitérios. Os cemitérios de cunho religioso e os cemitérios que exploram puramente atividade econômica, que é a regra. Vai lá comprar um espaço no cemitério para você ver quanto é que custa, a sua família toda. Então, o STF distinguiu a situação de cemitérios
que consubstanciam extensões da atividade de cunho religioso daqueles que são de exploração comercial por empresas que alugam ou vendem jazigos. Esses seriam os econômicos. Então fixou o entendimento de que apenas a primeira, ou seja, os cemitérios de cunho religioso, estariam abrangidos pela imunidade tributária e considerou que o cemitério analisado em comento seria uma extensão da capela destinada ao culto da religião anglicana. Ou seja, eles entenderam que o espaço destinado ao sepultamento dos fiéis, que era uma extensão da capela, era uma continuidade do culto, ou seja, estava atrelado à finalidade essencial. Então, isso é que entendeu o STF ser um cemitério de cunho religioso. É aquele que está atrelado, o sepultamento dos seus mortos está atrelado à finalidade essencial, extensão da capela, que é uma continuidade do culto. Se for exploração econômica, que é a regra, obviamente não tem imunidade. Beleza, pessoal? Outra pergunta importante que normalmente o pessoal me faz é a maçonaria. Primeiro, pessoal, que maçonaria não é religião. É uma pessoa jurídica de direito privado, mas não é uma religião. Então, se não é uma religião, ela não pode estar abrangida aqui, como templo de qualquer culto. E tampouco está abrangida nessa aqui, que a gente vai ver agora, por outras características. Então o Supremo entendeu que a maçonaria não possui imunidade. Tá bom? Esses julgados, pessoal, são ótimos para fazer questão de prova. Ótimos. Por quê? Porque não tem divergência, não tem discussão. Quem sabe, sabe. Botou, acertou, errou, acabou, são ótimos. Então, é importante você estudá-los para você acertar todas as questões. Bom, e aqui está aquela situação que eu falei para vocês do RE 325822. Ou seja, o Supremo entendeu que os imóveis alugados a terceiros continuam imunes desde que atendidas as finalidades essenciais. Não esquece disso, tá? Desde que atendidas as finalidades essenciais, tá? Atendidas as finalidades. Ou seja, que o dinheiro seja revertido para a finalidade essencial. Cláudio, tem súmula sobre isso, não tem? Sobre isso tem, mas não é, você vai ver, está lá no finalzinho, não é sobre a letra B, tá? Então cuidado com isso, você vai ver lá na frente. As súmulas existem, a 724 uma súmula vinculante, mas não é para a letra B, é para a letra C, tá? Então o entendimento é o mesmo, mas a súmula vinculante não foi julgada em cima da letra B, foi julgada em cima da letra C, que a gente vai ver agora. Ok? Então nós estamos falando agora da letra C, ou seja, nós estamos falando aqui das imunidades dos partidos políticos, incluindo as suas fundações, as entidades sindicais, incluindo sindicato, federação e confederação, não é só sindicato, tá? Instituições de educação e assistência social, ambas sem fins lucrativos. Ô Cláudio, eu tenho uma dúvida. O sem fim lucrativo também é para o partido político e também para as entidades sindicais ou é só para as instituições de educação e assistência social? Pessoal, isso aqui é porque o partido político e as entidades sindicais
por força do seu próprio estatuto, não podem ter fins lucrativos. Então isso aí seria chover no molhado, porque elas não podem ter fins lucrativos. Então, na verdade, é também, mas por uma questão óbvia, porque você não pode ter um partido político em que o objeto do partido político seja ter fim lucrativo, ele não pode ter por natureza. Então, na verdade, o sem fim lucrativo fica mais para as instituições de educação e para a assistência social, tá bom? Então, da mesma forma, pessoal, que a imunidade recíproca, essa imunidade também é uma imunidade subjetiva, assim como a imunidade das igrejas, das instituições religiosas. Então, quem é imune são todas essas pessoas jurídicas. Você sabia que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado? Você sabia que a entidade sindical, o sindicato, é uma pessoa jurídica de direito privado? Então, por isso, ela é uma imunidade subjetiva. Então, essa imunidade, classificada como subjetiva, alcança essas pessoas jurídicas que, segundo o Constituinte, prestam relevante serviço à sociedade. Ela é também chamada de uma imunidade condicional ou não autoaplicável, porque entrou um fato novo aqui, pessoal, porque tem que observar também o artigo 14 do CTN, que é não ter retirada de sócio, até porque é sem fim lucrativo, não pode mandar dinheiro para o exterior, senão perde a imunidade, e tem que ter uma escrituração contábil regular, senão também perde a imunidade. Então, essa imunidade, ela é também chamada de uma imunidade condicional, porque tem que respeitar as regrinhas lá do artigo 14, tá bom? Essa imunidade, como todas as outras, eu só estou chovendo no molhado, nós estamos falando de impostos, ok? Sobre patrimônio, renda e serviços, e mais uma vez, ligados às atividades essenciais, tal qual a instituição religiosa. E nessa situação aqui, nós não estamos falando nem de IPI, nem de ICMS, nós estamos falando de impostos sobre patrimônio, sobre renda e sobre serviços, tá bom? Então, essas situações aqui são situações que não estão amparadas pela imunidade tributária. Então, pegadinhas aí, nós marcamos todas que são muito comuns nas provas. Quanto aos partidos políticos, pessoal, fazendo agora uma digressão por cada um deles, o que essa imunidade ela busca, né? Toda imunidade tem uma razão de ser constitucional, porque a imunidade está sempre na Constituição. Então ela busca assegurar a autenticidade do regime representativo na democracia, para que os partidos não possam ser pressionados com uma tributação pelos governos, né? Então o objetivo é conceder essa imunidade, assegurando aí o pluralismo político, ou seja, todos os partidos políticos, né? Essa imunidade alcança também as fundações dos partidos políticos, envolvendo impostos sobre patrimônio, renda e serviços, desde que vinculadas às finalidades essenciais. Agora, é óbvio que nós estamos partindo do pressuposto que estamos diante de um partido político regularmente registrado, preenchidos todos os requisitos junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele possa fruir dessa imunidade. Tal qual eu falei da instituição religiosa, ela tem que ser regularmente constituída para ter essa imunidade. Quanto às entidades sindicais, pessoal, mais uma vez eu reforço aqui para vocês
que é as entidades sindicais do empregador, ou também chamada de patronais, não, isso cai muito em prova e o pessoal erra, não tem imunidade, é só para o dos trabalhadores, tá? Não tem imunidade. Por quê? Para assegurar a hipossuficiência do trabalhador, tá? Por isso eles não têm aqui, ó, a hipossuficiência do trabalhador. E nós estamos falando da essência constitucional contida lá no artigo 6º, tá? Preservar também a liberdade de associação sindical, conforme prevê o artigo 8º da Constituição. Então, cada uma dessas imunidades, pessoal, tem sua razão de ser, tá? Tem que estar regularizado, tudo direitinho. Mas essas outras discussões não caem na prova, não. Quanto às instituições de educação, o que busca assegurar? Lembrando que nós estamos falando sem fins lucrativos, tá? Então não pode ter fim lucrativo. E o objetivo é o quê? Propagação da educação, propagação do ensino. Nós temos lá o artigo 205 e seguintes da Constituição falando sobre educação. Essa imunidade envolve desde escolas até universidades, desde que estejamos falando de todos esses requisitos reunidos. Estou só explicando o porquê dessas imunidades. Da mesma forma, pessoal, isso ocorre em relação às entidades de assistência social, né? Mesma coisa que a educação, ó, não tenha fins lucrativos. Vamos voltar aqui na educação rapidinho. Cláudio, se a gente estiver falando de uma escola católica, hein? Por exemplo, ela tem imunidade? Bom, ela vai ter pela letra C e não pela letra B, tá? O fato dela ser católica, num primeiro momento, é irrelevante, porque se ela fosse em fim lucrativo, ela já tem imunidade pela letra C, tá? E tem que cumprir, não esqueçam, os outros requisitos do artigo 14, né? Do Código Tributário Nacional, mais um artigozinho para você ler aí, tá bom? Bom, e aqui, pessoal, as súmulas que eu havia falado para vocês. Então, repara aqui o seguinte, ó, nós tínhamos a súmula 724 do STF, e essa súmula 724 virou uma súmula vinculante, ou seja, passou a ter aquele chamado efeito erga omnes, que vale para todos. Então você repara, olha o que eu falei lá atrás, a imunidade dos templos, né, de qualquer culto está na letra B. Essa imunidade está na letra C, olha aqui, ó. Então essa súmula não é para a letra B, é para a letra C, tá certo? Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU, mas essa imunidade é para patrimônio, renda e serviço, e a súmula é só para IPTU, tá? Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas na letra C. Então nós estamos falando de quem? De partido político, das entidades sindicais, das instituições de ensino, educação, das entidades assistenciais, todas elas, tá vendo? Desde que o valor dos aluguéis, né, seja revertido, aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. E aí essa súmula virou uma súmula vinculante do STF. Outra súmula também interessante, que se cair na sua prova é só para efeitos de decoreba, né? Mas ela está ligada à assistência social. Olha aqui, ó. O certificado de entidade beneficente de assistência social, o chamado SEBAS. E por que isso? Porque nós estamos falando de entidade assistencial sem fins lucrativos, tá certo?
no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Deixa eu falar uma observaçãozinha sobre isso aqui, ó. A Constituição, pessoal, isso também cai em prova. Artigo 146 da Constituição, ele diz o seguinte, isso é importantão, tá? Para você não confundir. Nós temos tempo ainda? Temos. As imunidades tributárias, elas são criadas pela Constituição. Ou seja, a Constituição, ela estabelece as limitações constitucionais ao poder de tributar. E quais são essas limitações? Princípios e imunidades. E agora nós estamos falando de imunidades. Então ela estabelece as imunidades, as limitações. Porém, o artigo 146 da Constituição diz que cabe à lei complementar regular as imunidades ou regular as limitações constitucionais. Então veja, não cabe à lei complementar estabelecer uma imunidade, mas cabe à lei complementar regular a forma como a fruição dessa imunidade pode acontecer. E isso é importante porque eu bati muito nessa tecla de que imunidade é matéria constitucional, imunidade é matéria constitucional. De repente, você vê uma lei complementar ali dentro, aí você vai dizer assim, pô, o Cláudio frisou muito Constituição, essa lei complementar não deve ter nada a ver com isso. Tem a ver sim, porque vejam, o que a lei complementar fala é estabelecer requisitos para a fruição da imunidade. Então isso é possível, está lá no artigo 146 da nossa Constituição também. Ok, pessoal? Por isso que eu botei essa súmula aí que é importante. E vejam, ela não é do Supremo, ela é do STJ, porque ela não fala de matéria constitucional, ela não fala de imunidade em si, ela fala do certificado de entidade beneficente de assistência social, não é matéria constitucional, tá? Porque se você for levar em consideração que tudo é matéria constitucional, pô, aí os outros tribunais nem existiriam. Agora, vamos lá. Uma observaçãozinha, pessoal. Todas essas questões que eu marquei, assinalei de vermelho, botei o olhinho lá, que é uma coisa que eu uso muito para efeito de prova, inclusive uso nos meus materiais, o olhinho para você ficar ligado. Essas observações que eu escrevo nos slides, essa é uma grande dica de um método que eu uso, que é você fazer prova por eliminação. Fazer prova por eliminação. Por quê? Porque é muito difícil, pessoal, você guardar tudo na cabeça. É muito difícil, é muita matéria. E a coisa vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, o que você tem que guardar, a pior coisa é você chegar, é ler aquela questão e falar assim, porra, estudei isso, cara, mas não lembro. Isso é horrível. Então, eu estudei isso. Eu não lembro tudo, mas eu lembro as palavras-chave. E aí você vai ver naquela opção, por exemplo, mas você sabe que não é. Aí aquelas que diz que tu já corta, tu elimina. Então, fatalmente, isso eu garanto a você, você vai eliminar e vai ficar só com duas sobrando. Pô, Cláudio, mas não adianta. Bom, vamos lá, calma aí. Adiantar realmente não adianta, mas te ajuda pra cacete, sobrando só duas. Se você ficar um pouco mais maceteado com questão, com essa metodologia, eu aposto a você que só vai sobrar uma. Aí você vai dizer assim, tu vai para casa e fala assim, cara, eu não sei se aquela estava certa, mas as outras com certeza não eram. Beleza, pessoal, acertou, isso que importa, tá? Nós não estamos aqui fazendo uma especialização em direito tributário, nós estamos ajudando você a passar no concurso, beleza? Então, gente, não é isso que você quer? Então, temos que ser objetivo, né? Ninguém engana ninguém. A gente te dá a dica, você absorve e cai para dentro, tá bom? Vamos continuar aí. Encerramos esse bloco. Até já, não sai daí não.